Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal 4 Operações e na aula de hoje a gente vai resolver uma questão que envolve expressão numérica, tá? Antes de iniciar a resolução da questão, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho, tá certo? Então vamos começar aqui. Bom, o que diz a questão? Antônio, Bruno e Carlos participaram de uma gincana e, em uma das provas, cada um deles retirava um papel com uma expressão matemática. O resultado dessa expressão era o número de pontos que eles ganhariam. As expressões retiradas por cada um deles foram as seguintes. Então, o que diz a questão aqui no primeiro momento? Disse que Antônio, Bruno e Carlos participaram de uma gincana, né, e cada um deles retiraram uma expressão numérica, né? E o resultado dessa expressão seria os pontos que eles ganhariam nessa prova, tá certo? Continuando. A ordem decrescente dos valores das expressões corresponde aos papéis retirados respectivamente por. Então, o que a questão diz? Diz que Antônio, Bruno e Carlos participaram de uma gincana, né? E eles retiraram um papel contendo uma expressão e o resultado dessas expressões seriam resultados que eles ganhariam na prova, tá? E a questão quer esses resultados em ordem decrescente. Então, vamos iniciar resolvendo a do Antônio, tá? Então, a gente coloca aqui o A, que corresponde a Antônio, e vamos copiar essa expressão do Antônio. Então, ele retirou um papelzinho que continha essa expressão, 5 ao quadrado, menos raiz quadrada de 49 dividido por 2 ao cubo menos 2, certo? Bom, como que a gente faz para resolver aqui? A gente vai fazer com calma para vocês entenderem. Temos aqui 5 ao quadrado. 5 ao quadrado não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. Então, 5 ao quadrado é 25, certo? A raiz quadrada de 49, qual é a raiz quadrada de 49? Qual é o número que multiplicado ele vezes ele que dá 49? Esse número é o 7. 7 vezes 7 resulta em 49, certo? Dividido por 2 ao cubo menos 2. 2 ao cubo é o seguinte, é 2 vezes o 2 vezes o 2 novamente, tá? Então, 2 ao cubo corresponde a 2 vezes 2 vezes 2 novamente, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2 ao cubo é 8, certo? Menos 2. Continuando aqui, 25 menos 7. 25 menos 7, a gente temos 18. Dividido, 8 menos 2, temos 6, certo? A gente fazendo essa divisão aqui, 18 dividido por 6, vamos ter 3. Então, o resultado da expressão numérica retirada pelo Antônio corresponde a 3. Vamos colocar aqui 3. Antônio igual a 3, certo? Agora vamos fazer a do Bruno, né? Então temos aqui B de Bruno. Puxar um tracinho aqui para não atrapalhar a gente, né? Então vamos fazer a do Bruno agora. A do Bruno, a gente temos uma raiz quadrada, certo? Temos uma raiz quadrada, 8, vezes, abre parêntese, temos uma raiz quadrada de 81, certo? Menos 3, fecha parêntese. Tudo isso dividido por 2 ao quadrado vezes 3, tá certo? Bom, o que a gente faz aqui agora?
a gente vai repetir essa raiz quadrada, certo? Vamos repetir o 8, porque a gente tem que resolver primeiro a raiz quadrada aqui dentro. Então, abre parêntese. A raiz quadrada de 81, observe que a raiz quadrada está apenas em cima do 81. Então, a raiz quadrada de 81 é qual o número que multiplicado ele vezes ele que vai gerar 81? É o 9, certo? Então, 9 menos 3, fecha parêntese, dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12, certo? Igual, aqui novamente a gente abre aqui a raiz quadrada. Agora a gente faz 8 vezes. Agora a gente vai resolver os carinhas aqui dentro do parêntese. 9 menos 3 dá 6, certo? Dividido por 12. Tá ok? Bom, eu vou passar aqui para baixo para a gente ter um pouco mais de espaço. Então, abro novamente aqui a raiz quadrada. Faço 8 vezes 6, vai dar 48, dividido por 12, certo? Igual, abro novamente a raiz quadrada. A gente não pode se esquecer que tudo isso aqui está dentro de uma raiz quadrada, certo? Então, quando a gente faz 48 dividido por 12, a gente vamos achar o resultado 4, certo? Então, o resultado que Bruno teve na gincana foi 4, o número de pontos? Não. Por quê? Como eu disse, a gente tem que tomar cuidado com essa raiz quadrada aqui. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, o número de pontos do Bruno foi 2, tá certo? Então, vamos só colocar aqui. Bruno, o resultado dele foi 2, certo? Agora a gente vamos resolver a do Carlos, tá certo? Então vamos fechar aqui para a gente não se confundir. E vamos fazer a do Carlos. Então vamos chamar Carlos de C aqui. Bom, então a do Carlos a gente temos uma raiz quadrada. Dentro da raiz quadrada temos 13 menos 2 ao quadrado dividido por 1 sobre 2, certo? Então, a gente coloca o sinalzinho de igual e vamos resolver primeiro aqui a raiz quadrada. Então, abre a raiz quadrada, copia o 13, porque primeiro a gente tem que resolver as potências, certo? Menos 2 ao quadrado, é 2 vezes 2, dá 4, dividido por 1 sobre 2, igual. Agora a gente faz 13 menos 4, então 13 menos 4 vai dar 9, dividido por 1 sobre 2, certo? Agora a gente vai resolver essa raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 1 sobre 2, certo? Agora aqui, o que a gente temos aqui? A gente temos uma divisão de fração. E como que a gente faz uma divisão de fração? A gente pega o primeiro, que é o 3. Embaixo do 3 não tem nenhum número, mas a gente pode colocar 1, porque todo número é uma fração. Só pegar 3 dividido por 1 dá 3. Então todo número é uma fração. Vezes, temos 1 sobre 2. A gente vai inverter a segunda. Então a gente mantém a primeira, né? E inverte a segunda. 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1 igual. E agora a gente multiplica o 3 vezes 2 e o 1 vezes 1.
3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, 1. 6 dividido por 1, a gente temos que é 6, certo? Então o resultado do Carlos, foi 6. E o que a questão está querendo? Ela está querendo que a gente coloque os valores das expressões retiradas pelo Antônio, pelo Bruno e pelo Carlos em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, o maior aqui foi retirada por Carlos, né? Carlos, depois Antônio e depois o Bruno. Então, essa aqui é a ordem decrescente do resultado das expressões retiradas por eles. Então, essa alternativa se encontra na letra D, certo? Pessoal, então a gente termina por aqui. Essa aula aqui foi uma aula de matemática básica, de expressão numérica. Espero que tenham gostado. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, tá certo? Até a próxima.